O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, neste sexta-feira, 30 de janeiro. Glória a vós, Senhor. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, cansado de semear e não ver resultado, de rezar e não perceber mudanças, de fazer o bem e sentir que nada acontece. O Evangelho de hoje entra exatamente nesse lugar silencioso do coração humano, onde a fé continua viva, mas já não tem forças para gritar. Jesus olha para esse cansaço e diz, com uma serenidade que cura: o reino de Deus cresce mesmo quando você não percebe. Ele fala de uma semente lançada na terra. O homem dorme, acorda, vive seus dias e a semente germina por si mesma. Ele não sabe como. Essa palavra é profundamente libertadora, porque nos lembra que nem tudo depende do nosso controle. Existe uma obra de Deus que acontece no escuro da terra, longe dos nossos olhos, longe da ansiedade, longe da cobrança imediata. Quantas vezes queremos resultados rápidos, também na fé. Queremos sinais claros, respostas visíveis, mudanças imediatas, mas o reino não cresce no ritmo da pressa humana. Ele cresce no tempo da fidelidade. Cresce enquanto você continua rezando, mesmo sem emoção. Cresce enquanto você continua sendo justo, mesmo sem reconhecimento. Cresce enquanto você permanece, mesmo sem entender. Jesus não romantiza o processo. Ele sabe que a semente passa pelo silêncio da terra, pelo peso do solo, pela escuridão, mas é justamente ali que a vida acontece. O reino de Deus não começa grande, ele começa pequeno, escondido, quase invisível. E isso nos ensina que o valor do que vivemos não se mede pelo tamanho, mas pela verdade. No mesmo Evangelho, Jesus fala do grão de mostarda, a menor das sementes, que se torna uma grande planta. Não é exagero poético, é uma pedagogia espiritual. Deus gosta de começar pequeno para que fique claro que o crescimento vem dele e não da nossa força. Aquilo que hoje você considera insignificante pode ser exatamente o lugar onde Deus está trabalhando mais profundamente. Aqui, neste caminho que fazemos juntos, é importante lembrar: a fé não é espetáculo, a fé é constância, é levantar-se todos os dias e confiar de novo, mesmo quando nada parece diferente. É continuar semeando gestos simples, palavras honestas, escolhas justas, ainda que ninguém perceba. Se esta palavra está tocando o seu coração, caminhe conosco no Ecos da Fé Viva. Aqui não buscamos respostas rápidas, mas um coração firme. Se desejar, ative o lembrete para rezar conosco todos os dias. E no silêncio do seu interior, confie a Deus a sua intenção. Você pode escrevê-la como oração, ela será acolhida com respeito e fé. Hoje, lembro de Maria das Dores, 68 anos, moradora de Sorocaba, costureira aposentada. Durante anos, ela rezou pela conversão de um filho sem ver mudança alguma. Muitas vezes pensou em desistir. Um dia, já sem forças, disse apenas: Senhor, eu continuo, mesmo sem ver. Anos depois, silenciosamente o filho voltou. Maria costuma dizer que o milagre começou no dia em que ela decidiu confiar no tempo de Deus. O Evangelho de hoje nos ensina isso: há sementes que levam tempo. E o tempo não é sinal de fracasso, mas de profundidade. O reino cresce sem barulho, sem propaganda, sem alarde. Cresce enquanto você vive sua vida comum com fidelidade extraordinária. Jesus também nos ensina que há um momento certo da colheita, nem antes nem depois. A colheita chega quando o fruto está maduro. Forçar o tempo é perder o sabor. Confiar no tempo é garantir a vida. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece igual. As mesmas lutas, os mesmos desafios, as mesmas perguntas.
Mas o reino não para. Ele cresce enquanto você trabalha, enquanto você descansa, enquanto você chora, enquanto você espera. Mesmo quando você dorme, Deus continua agindo. Esta palavra nos convida a soltar o controle e a fortalecer a confiança, a fazer a nossa parte com amor e deixar o resto nas mãos de Deus, a semear com fidelidade e esperar com esperança, a não desistir só porque ainda não vemos. Que este Evangelho encontre espaço em nós, que ele cure a ansiedade espiritual, o medo de não dar certo, a sensação de inutilidade. Que o Senhor nos conceda a graça de confiar no crescimento silencioso do reino. Seguimos então, deixando a palavra continuar germinando em nosso coração, porque o que Deus começa, Ele mesmo sustenta, e o que Ele sustenta, nenhum silêncio pode destruir. Continuamos em oração, deixando que esta palavra amadureça dentro de nós, como a semente que permanece escondida na terra, enquanto tudo parece igual na superfície. Porque o reino de Deus não cresce na ansiedade do olhar humano, mas na fidelidade silenciosa de quem confia. Jesus sabe que uma das maiores tentações do coração humano é desistir cedo demais, desistir porque não viu frutos, porque se sentiu sozinho, porque achou que estava fazendo tudo em vão. Por isso ele insiste nessa imagem tão simples e tão profunda. A semente cresce, quer o semeador perceba ou não. Existe um agir de Deus que não depende da nossa vigilância constante, mas da nossa permanência. Quantas pessoas vivem hoje cansadas de tentar ser boas, de tentar ser justas, de tentar viver a fé num mundo que parece não valorizar nada disso. Há um desgaste interior que não aparece por fora, mas que vai minando a esperança. O Evangelho de hoje fala diretamente a esse cansaço e o transforma em descanso. Deus não pede que você carregue o peso do resultado, Ele pede apenas que você não abandone o gesto. O reino cresce quando você continua honesto, num ambiente onde a desonestidade parece mais fácil. Cresce quando você permanece fiel num casamento que atravessa fases difíceis. Cresce quando você educa seus filhos com valores mesmo sem aplauso. Cresce quando você cuida de alguém doente, mesmo sem reconhecimento. Tudo isso são sementes lançadas na terra de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera que dói. Espera por uma resposta, por uma cura, por uma reconciliação, por um recomeço. A espera, quando não é compreendida, pode se tornar amarga. Mas Jesus nos mostra que a espera, quando é confiada, se torna fecunda. Nada do que é vivido com amor se perde. Há uma grande sabedoria no modo como Jesus descreve o crescimento da semente. Ele não diz que o semeador controla o processo. Ele diz que a terra produz por si mesma. Isso nos lembra que o coração humano também precisa de tempo. Conversões profundas não acontecem de um dia para o outro. Mudanças verdadeiras não são instantâneas. Deus respeita o ritmo da alma. Muitas vezes julgamos a nós mesmos com dureza. Achamos que deveríamos estar melhores, mais fortes, mais avançados espiritualmente. Mas Deus não nos mede por comparação, Ele nos acompanha por fidelidade. O reino não é uma corrida, é um caminho. E cada passo, mesmo lento, conta. O grão de mostarda, tão pequeno que quase se perde entre os dedos, se torna abrigo para as aves. Essa imagem fala de um futuro que começa agora, mesmo quando parece improvável. Aquilo que hoje você considera insignificante pode, no tempo de Deus, se tornar apoio para muitos. Sua história, suas feridas curadas, sua perseverança silenciosa podem ser abrigo para alguém amanhã. Jesus escolhe parábolas do cotidiano porque quer nos ensinar que o reino não está distante da vida real. Ele está no trabalho, na casa, na rotina, nos encontros simples, nas decisões pequenas. Não é preciso
fazer coisas extraordinárias para viver o reino. É preciso fazer com amor o que está diante de nós. Há também um convite à humildade escondido nesse evangelho. Reconhecer que não controlamos tudo é libertador. Reconhecer que Deus age mesmo quando não vemos, nos devolve a paz. Quantas vezes sofremos porque queremos resultados imediatos, provas visíveis, garantias concretas. Deus nos pede algo mais difícil e mais bonito: confiança. Nesta caminhada espiritual haverá dias de entusiasmo e dias de silêncio. Dias em que a fé parece forte e dias em que ela parece frágil. O reino cresce em todos eles. Não apenas nos dias bons, mas também nos dias em que tudo parece parado. O crescimento acontece no escuro, no escondido, no tempo certo. Se hoje você sente que sua vida espiritual está estagnada, não se condene. Pergunte-se apenas se a semente está ali, se você continua rezando, mesmo sem sentir, se continua escolhendo bem, mesmo sem ver, se continua confiando, mesmo cansado. Se sim, então o reino está em movimento. Deus não se apressa, mas também não se esquece. Ele trabalha em profundidade, não em superfície, e aquilo que Ele faz em profundidade sustenta toda a vida. Que esta palavra nos ensine a paciência santa, não a paciência da resignação, mas a paciência da esperança, aquela que espera porque confia, que persevera porque acredita, que continua porque sabe que Deus é fiel. Seguimos então com o coração mais leve, sem a obrigação de ver tudo agora, sem o peso de provar nada, apenas com a decisão de continuar semeando, certos de que o reino cresce, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem perceber. Chegamos agora ao momento em que o Evangelho quer descer ainda mais fundo, não apenas como reflexão, mas como entrega confiante, porque a palavra que Jesus nos dirige hoje não é para ser analisada à distância, mas para ser acolhida no ritmo da vida, com tudo o que ela tem de lento, imperfeito e real. O reino de Deus cresce enquanto você continua vivendo, enquanto você acorda cedo, enquanto enfrenta o trânsito, enquanto cuida da casa, enquanto trabalha, enquanto sente saudade, enquanto reza do seu jeito simples. Deus não espera que você suspenda a vida para que Ele haja. Pelo contrário, Ele age dentro da vida como ela é. A semente cresce enquanto o homem dorme e acorda, diz Jesus. Isso significa que Deus não depende do nosso estado emocional para continuar sua obra. Há algo profundamente consolador nisso. Mesmo nos dias em que você reza sem concentração, mesmo nos dias em que a fé parece seca, mesmo nos dias em que tudo parece repetitivo, o reino não para. Ele cresce no silêncio, no escondido, no que ninguém vê. Cresce na decisão de não abandonar, de não endurecer o coração, de não desistir do bem. Talvez hoje você esteja se perguntando se vale a pena continuar tentando ser melhor, continuar perdoando, continuar confiando, continuar esperando. O Evangelho responde sem pressa, mas com firmeza: vale. Vale porque o fruto não depende apenas do seu esforço, mas da fidelidade de Deus. E Deus não falha. Jesus não nos promete um crescimento visível, imediato. Ele nos promete um crescimento verdadeiro. E o crescimento verdadeiro quase sempre começa de forma invisível. Assim como a raiz cresce antes de aparecer o broto, assim como o fermento trabalha antes de a massa crescer, assim também Deus trabalha antes de nos permitir ver. Isso nos convida a uma fé madura. Uma fé que não exige provas constantes, uma fé que não se apoia apenas em sentimentos, uma fé que aprende a confiar no processo. Muitos abandonam a caminhada espiritual, não porque Deus deixou de agir, mas porque não suportaram o tempo da espera. O Evangelho de hoje nos educa para esse tempo.
Ele nos ensina a respeitar o ritmo de Deus, que não é o ritmo da ansiedade humana. Deus não corre, mas nunca se atrasa. Ele sabe exatamente quando o fruto está pronto para ser colhido. Há uma sabedoria profunda em aprender a esperar sem desanimar. Esperar não como quem cruza os braços, mas como quem continua fiel. Esperar como quem semeia todos os dias pequenos gestos de amor, mesmo sem aplauso. Esperar como quem confia que o bem feito hoje será vida amanhã. Neste momento de oração, queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo que está em processo em nossa vida, aquilo que ainda não deu fruto, aquilo que ainda dói, aquilo que ainda parece pequeno demais. Senhor Jesus, recebe nossas sementes, recebe nosso cansaço, nossa esperança frágil, nossa fé imperfeita, recebe tudo. Nós te pedimos, Senhor, livra-nos da pressa que machuca, livra-nos da comparação que desanima, livra-nos da tentação de desistir só porque não vemos. Ensina-nos a confiar no crescimento silencioso do Teu reino dentro de nós. Abençoa, Senhor, aqueles que estão esperando há muito tempo, os que esperam uma cura, os que esperam uma reconciliação, os que esperam um sentido novo para viver. Que ninguém se sinta esquecido por Ti, que ninguém pense que sua vida é inútil. Derrama a Tua paz sobre os corações inquietos. Dá descanso aos que carregam pesos invisíveis. Sustenta os que continuam firmes, mesmo sem força. Que cada pessoa que reza agora sinta, ainda que suavemente, que o Senhor está agindo. Pai Santo, nós Te agradecemos pelo dom da vida, pelo pão de cada dia, pela fé que nos mantém de pé. Agradecemos porque o Teu reino não depende da nossa perfeição, mas da Tua fidelidade. Permite que esta palavra continue germinando em nós, hoje e sempre, que possamos sair desta oração com o coração mais sereno, não porque tudo se resolveu, mas porque confiamos, não porque já vemos os frutos, mas porque sabemos que a semente está viva, e que no tempo certo possamos reconhecer com gratidão que Deus estava agindo, mesmo quando tudo parecia silêncio. Amém.